Olá, a questão é a seguinte: o que é decreto legislativo? Decreto legislativo é uma espécie normativa editada pelo Congresso Nacional para os atos de sua exclusiva competência. Ok? Então a Constituição prevê lá as hipóteses de competência exclusiva do Congresso Nacional. Para essas matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, não se pode editar lei ordinária, nem lei complementar. Para essas matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, a espécie normativa é o decreto legislativo. Ok? Então, decreto legislativo é a espécie normativa editada pelo Congresso Nacional para as matérias de sua exclusiva competência. Toda vez que a Constituição prevê, essa matéria da competência exclusiva do Congresso Nacional, então daí é cabível um decreto legislativo. Bom, o projeto do decreto legislativo tem que ser aprovado nas duas casas. Tem que ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal, ok? O quórum de aprovação é maioria simples, pois a Constituição não prevê um quórum especial. Então, o quórum é de maioria simples para aprovar decreto legislativo. Ok? E o decreto legislativo, depois, ele é promulgado pelo presidente da República. Cuidado, não é sancionado. O presidente ele não participa do decreto legislativo. Diferente da lei, na lei ordinária, lei complementar, o presidente participa, né? Tem a fase da sanção, do veto. Aqui no decreto legislativo, não. O presidente simplesmente promulga. Não tem sanção nem veto, ele simplesmente promulga. Só lembrando, o quórum do decreto legislativo, via de regra, é maioria simples, mas nós temos duas exceções aqui. Para aprovar estado de sítio, o quórum é maioria absoluta, e também para autorizar estado de defesa, maioria absoluta. Então, regra, maioria simples, salvo quando se trata de estado de sítio e estado de defesa, daí então a maioria é absoluta. Ok? O decreto legislativo, ele tem duas finalidades. Primeira, é regulamentar as relações jurídicas que se formaram quando uma medida provisória é rejeitada. Então, quando o presidente da República edita uma medida provisória, se essa medida provisória vier a ser rejeitada expressamente ou mesmo tacitamente, as relações jurídicas que se formaram na vigência da medida provisória, elas devem ser regulamentadas através de decreto legislativo. É o que diz o artigo 62, parágrafo 3º da Constituição. Então, as relações jurídicas que se formam na vigência de uma medida provisória rejeitada, ela não é regida pela medida provisória, porque ela foi rejeitada. E também não é regida pela lei anterior. Ela tem que ser regida por um decreto legislativo. Ok? Então seria necessário um decreto legislativo regulamentando as relações jurídicas que se formaram na vigência de uma medida provisória rejeitada. Ok? Muito bem. E a outra finalidade do decreto legislativo é em relação às matérias do artigo 49 da Constituição Federal. Eu vou dar alguns exemplos dessas matérias. Por exemplo, para apreciar tratados internacionais, precisa de um decreto legislativo. Não basta o presidente da República assinar um tratado. Tem que ter um decreto legislativo e depois ainda precisa ter um decreto do presidente da República ainda para esse tratado valer aqui no Brasil. Ok? Para autorizar o presidente da República ou o vice a se ausentar do país por mais de 15 dias. Então, o presidente quer viajar por mais de 15 dias. Precisa de um decreto legislativo. Ok? Estado de sítio. Para autorizar o estado de sítio, decreto legislativo. Para aprovar estado de defesa, para aprovar intervenção federal, precisa de decreto legislativo. Convocar plebiscito, decreto legislativo. Autorizar um referendo, decreto legislativo. E veja que interessante, a escolha de 2 membros do Tribunal de Contas da União, quer dizer, para ser integrante do Tribunal de Contas da União, a escolha de 2 membros, 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União, a escolha de 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União é feita através
de decreto legislativo. Então, através de decreto legislativo é que se escolhe 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. É através de decreto legislativo que se julga anualmente as contas do presidente da República, tá? Então, as contas do presidente da República são julgadas através de decreto legislativo. E uma questão que sempre cai em concurso, preste atenção nessa questão que eu vou falar. Se o Poder Executivo ele edita um regulamento que extrapola os limites da lei, tá? Se o poder regulamentar do Poder Executivo extrapolar os limites da lei, é possível um decreto legislativo para sustar esse ato normativo do Poder Executivo, que extrapola os limites do poder regulamentar. Então, o Poder Executivo, ele tem poder aí para editar regulamentos, ok? Se ele edita um regulamento, que é um poder normativo, se ele edita um regulamento que extrapola a lei, que extrapola os limites, portanto, da lei, é possível um decreto legislativo para sustar esse ato normativo, isto é, para dar um basta, para cancelar esse regulamento. Ok? É isso, tá aí algumas dicas aí sobre decreto legislativo. Vamos falar um pouquinho sobre concurso público. Você tem toda a condição de ser aprovado, você pode conseguir seus objetivos. Em primeiro lugar, imagine uma nova história para a sua vida. Ok? Faça esse exercício de imaginar uma nova história para a sua vida. Acredite nessa nova história, mas, sobretudo, lute por ela. Lute para que essa nova história que você está imaginando se torne uma realidade. É preciso ser otimista. O otimismo leva ao sucesso. O pessimismo nos leva ao fracasso. Nessa vida, é difícil conseguir alguma coisa sem otimismo. Otimismo é a vontade, é o desejo de conseguir. Mas não basta um otimismo isolado, um otimismo vazio. É preciso um otimismo com realismo. Ok? O otimismo é a vontade, agora o realismo é você lutar. Você lutar para conseguir os seus objetivos. Então, você deseja para a sua vida uma nova história. Você quer ser um juiz, um promotor, um procurador, um defensor, um delegado. Então, você está muito otimista com essa ideia, você tem muita vontade de conquistar esse objetivo. Mas não basta isso, é preciso botar aí um realismo nessa história. Realismo aqui é o estudo, é o dia a dia, é o seu empenho. Através do estudo, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Crie essa meta de ser aprovado. Mantenha-se no otimismo e tempere esse otimismo com o realismo, isto é, com um estudo diário, frequente. Aqui no curso FMB, nós fornecemos o material para o aluno. E o aluno não tem nenhuma outra preocupação a não ser o estudo. A preocupação do aluno é assimilar o nosso material. Só isso. Ele tem que assimilar o nosso material. Ele não tem que, vamos dizer assim, preparar um material. Porque a preparação do material, primeiro, demanda tempo. Segundo, é difícil. Terceiro, o aluno pode preparar erradamente o material. Então, quer ganhar tempo, quer ser aprovado rapidamente, estude no material que já esteja pronto. Eu já te elimino o problema da preparação do material. Isso já, em termos de tempo, vamos dizer, você está economizando aí 70% de tempo. Porque imagine você ter que preparar o próprio material, o tempo que você iria perder. Aqui não, o material já está pronto. Agora você tem apenas que estudar o material. E o material nosso, o que é? Bom, nós temos aqui os cursos online, onde o material consiste nas anotações de aulas, apostilas. Temos os cursos por DVD, onde você também pode estudar pelas anotações e apostilas. E temos também o material apostilado, exclusivamente apostilado. Apostilas fantásticas, extremamente completas, extremamente didáticas. No direito não tem assunto difícil. Direito não é física, não é matemática.
onde existe um certo grau de complicação. Direito é muito simples. Quem complica é o eventual professor que não tem vocação, vamos dizer assim, não tem vocação para o magistério, mas se aventura e acaba prejudicando aí o aluno, gerando desânimo no aluno. O bom professor é claro, ele explica com clareza, com simplicidade. Ele explica e o aluno entende. Direito é simples. Quando o professor é claro, o aluno entende o direito. Não tem dificuldade para você aprender direito, a não ser se o professor complicar. Então, tomar cuidado. Aqui no curso FMB, a nossa preocupação é a didática. É a didática. Ter uma linguagem clara, uma linguagem de fácil compreensão. Essa é a ideia. Ok? Mas linguagem de fácil compreensão não significa falta de conteúdo. É possível ter clareza e conteúdo. Assim como é possível ser prolixo e sem conteúdo. É possível ser prolixo e não ter conteúdo nenhum, ser vazio. E é possível ter uma linguagem clara e ao mesmo tempo ampla, muito conteúdo. Essa é a proposta do curso FMB. Uma linguagem didática, clara e com conteúdo. O decreto legislativo, você entendeu? Expliquei aqui, tenho certeza. Decreto legislativo é a espécie normativa aí para editar os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional. É o Congresso que edita decreto legislativo. Tem que ser aprovado nas duas casas, por maioria simples, via de regra. É promulgado pelo presidente da República. Não tem sanção, não tem veto, tem só promulgação. Quer dizer, você entendeu. Foi uma explicaçãozinha aí simples, mas você entendeu. Eu falei, regula as relações jurídicas aí, quando a medida provisória é rejeitada. E tem as matérias do artigo 49 lá, que são disciplinadas por meio de decreto legislativo. Autorizar o presidente e o vice, por exemplo, a se ausentar do país por mais de 15 dias. Ok? E aí vai. É simples. Direito é simples. Põe isso na tua cabeça. Você tem condição de ser aprovado. Basta você querer e se empenhar e, sobretudo, estudar corretamente. Ok? É isso. Um forte abraço. Bons estudos.